Olá a todos vocês. Eu sou o filósofo Luiz Gustavo Severiano e desenvolvo uma filosofia autoral, que é uma cosmovisão, chamado do O Pensamento Poético. Hoje eu gostaria de trazer para vocês um magnífico livro que estou tendo a oportunidade de degustar. Chama-se Paideia, a formação do homem grego, do grande historiador de Grécia, Werner Jaeger. É este livro aqui, meus amigos. Magnífico livro. Bom, Werner Jaeger nos traz um questionamento sobre a formação do homem que perpassa pelas palavras contemporâneas, educação, cultura, sociedade, enfim, todas essas palavras que nós estamos tentando entender ainda. Eu vou ler para vocês, como forma de conhecimento, a introdução de Werner Jaeger sobre esse magnífico livro. Então vamos lá. Paideia, a formação do homem grego, Werner Jaeger. Paideia, a palavra que serve de título a esta obra, não é apenas um nome simbólico. É a única designação exata do tema histórico nela estudado. Esse tema é, de fato, difícil de definir, como outros conceitos de grande amplitude, por exemplo, os de filosofia ou cultura. Resiste a deixar-se encerrar numa fórmula abstrata. O seu conteúdo e significado só se revelam plenamente quando lemos a sua história e seguimos o esforço para conseguirem plasmar-se na realidade. Vejam, meus amigos, a palavra que ele usa para essa mistura da identidade do homem para com a realidade, o plasmar-se com a realidade. Isso revela um historiador com uma visão realista, o que me deixa muito encantado sobre essas questões. Continuando. Ao empregar um termo grego para exprimir uma coisa grega, quero dar a entender que essa coisa se contempla, não com os olhos do homem moderno, mas sim com os olhos dos homens gregos. Essa é uma grande questão epistemológica que Werner Jaeger já pontua na sua introdução, dizendo que este livro deve ser entendido com esforço na cultura grega, no momento grego, e não com os olhos do homem moderno, o que para nós é uma grande dificuldade em tempos atuais. Não se pode evitar o emprego de expressões modernas como civilização, cultura, tradição, literatura ou educação. Nenhuma delas, porém, coincide realmente com o que os gregos entendiam por paideia. Cada um daqueles termos se limita a exprimir um aspecto daquele conceito global. E para abranger o campo total do conceito grego, teríamos de empregá-los todos de uma só vez. Vejam, meus amigos, que interessante. Paideia, portanto, são todos esses conceitos que na modernidade e agora também na contemporaneidade nos afligem, como cultura, tradição, filosofia, educação, que está muito em voga hoje em dia, subjetividade. Todos esses conceitos, eles englobam algo que os gregos chamam de paideia. E, no entanto, a verdadeira essência da aplicação ao estudo e das atividades do estudioso baseia-se na unidade originária de todos aqueles aspectos, unidade vincada na palavra grega e não na diversidade sublinhada e consumada pelas locuções modernas. Ou seja, o que Werner Jaeger está nos dizendo aqui é que nenhuma expressão moderna consegue atingir o conceito de paideia para o homem grego lá na Grécia. Como educação, por exemplo. Os gregos, eles pensavam na formação. Educação é uma palavra moderna. Os antigos estavam convencidos de que a educação e a cultura não constituem uma arte formal ou uma teoria abstrata.
distintas da estrutura histórica objetiva da vida espiritual de uma nação. Para eles, tais valores concretizavam-se na literatura, que é a expressão real de toda a cultura superior. Bom, meus amigos, quando adentrarem neste livro do Werner Jaeger, fica muito claro de que a formação do homem grego ela perpassa por um objeto da nação, ou seja, do Estado, um projeto do Estado. Essa formação do homem grego ela não é díspare do Estado ou da cultura, ela engloba todo esse processo, e esse processo indica exatamente o projeto de uma nação onde existe a formação do homem. Muito interessante em tempos contemporâneos essa questão, inclusive pontuando essa questão aqui no Brasil, quando falamos sobre o Projeto Nação. O Projeto Nação que vários pensadores brasileiros tentaram integralizar no Brasil, mas infelizmente fracassaram. Por N motivos que não cabe nesse vídeo falar sobre essa questão nesse momento. E é desse modo que devemos interpretar a definição do homem culto apresentado por Frínico. O homem culto que apresenta-se pelo pensamento de Frínico exatamente é a formação de um homem global, palavra contemporânea também, a formação do homem que se dá exatamente na paideia grega. Meus amigos, esse é um grande livro, eu estou maravilhado em poder degustar das palavras de Werner Jaeger, porque ele esclarece muitas questões, como a formação do homem grego na Grécia, mas que hoje em dia nós conseguimos fazer pontos de contato fantásticos para pensar na nossa educação contemporânea. Por isso a necessidade de uma leitura com mais qualidade sobre o que é educar, o que é formar o homem, o que é pensar sobre a questão da educação das nossas crianças. Paideia, Werner Jaeger, este magnífico livro eu deixo aqui para vocês, se vocês quiserem adentrar esse universo magnífico. Eu fico por aqui, um abraço e um beijo a todos vocês, eu desejo paz e que o nosso conhecimento frutifique. Até!